vamos revisar alguns conjuntos numéricos que nós já conhecemos. O primeiro é o conjunto N, o conjunto dos números naturais, formados por 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, sabendo que sempre depois de um natural nós encontramos o seu sucessor. Então sempre é possível encontrar mais um elemento, por isso essa representação aí com reticências. O conjunto dos números inteiros, além de conter os naturais, que são inteiros positivos, ele contém também os inteiros negativos. De forma que, se eu tenho o número 15, que é um número natural e que é também um número inteiro, eu tenho o seu oposto ou seu simétrico, menos 15. Se eu tenho o número menos 21, eu tenho também o seu oposto ou simétrico inteiro, 21. O que dizer dos números racionais? Os números racionais incluem as frações, os decimais. Por isso, nós temos aqui nessa listagem, por exemplo, menos 5 terços, 2 terços, eu poderia ter 1 quarto e assim por diante. Então, racional vem de razão, e razão, em matemática, é uma fração. Assim, número racional é todo número que pode ser representado por uma fração. Bem, mas aí nós temos aqui 0, 1, menos 2, eles também são frações? Eles podem ser representados na forma de fração. Por exemplo, menos 4 sobre 2 resulta em menos 2. Será que 5 é um número racional? Sim, é. Eu posso representar 5 como fração. Por exemplo, 5 sobre 1, 10 sobre 2, 50 sobre 10. Todas essas frações representam o número 5. Assim, 5 é um número racional. De fato, todos os naturais são inteiros e todos os inteiros são números racionais. O que dizer então dos números irracionais? Os irracionais são aqueles que não podem ser escritos na forma de fração. Eles incluem as raízes que não são exatas, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 10. Quando digitamos raiz de 10 numa calculadora científica, nós temos essa aproximação aqui. 3,16, 22, 77, 66. Aqui nós temos uma representação com 31 casas decimais, e isso é uma aproximação, porque ele tem infinitas casas decimais. Todos esses números, raiz de 2, raiz de 3, todas as raízes que não são exatas, são números irracionais. Não existe um padrão de repetição que nos permita escrevê-los como uma fração. Outros números racionais bastante conhecidos são o número π, que geralmente é aproximado para 3,14, mas é só uma aproximação. Esse número contém também infinitas casas decimais. E o número E, o número de Euler. Então, esses são alguns exemplos de números irracionais. O que dizer do conjunto dos números reais? É o conjunto que abriga tanto os racionais quanto os irracionais. Então, um número racional, seja ele inteiro ou não, natural ou não, sendo racional, ele faz parte dos reais, e também os números irracionais. Mas temos aqui como ver ainda a representação desses conjuntos na forma de diagrama. Então vejam, nós temos os naturais, os inteiros, os racionais, os irracionais, que vejam, são conjuntos disjuntos, né? Se for racional, não pode ser irracional e vice-versa, e todos esses formam o conjunto dos números reais. Então, tomemos aqui o número natural 7. O que eu posso afirmar sobre o 7? Bem, 7 é natural. 7 é inteiro? Sim, 7 é inteiro, porque todos os naturais estão dentro dos inteiros, estão contidos nos inteiros. Por sua vez, 7 é racional? Sim, 7 também é racional, porque ele faz parte dos inteiros e todos os inteiros são racionais. 7 é irracional? Não, esses conjuntos são disjuntos. Se é racional, não pode ser irracional. Mas 7 é real? Sim, 7 é real. Da mesma forma que raiz de 7, apesar de ser irracional, também é um número real. Então, tanto 7
quanto raiz de 7 são números reais. Agora vamos passar a introdução aqui ao estudo das matrizes. Vocês viram já no ensino médio. Bem, matriz é uma tabela retangular de números, parâmetros variáveis numa ordem significativa. E nós veremos mais à frente alguns exemplos disso. Elas podem ser organizadas tanto dentro de colchetes quanto desses parênteses grandes. Então, nós temos aqui matrizes, né? Essas são as mesmas matrizes. Essa matriz tem 4 linhas, que nós vemos aqui na horizontal, e tem 3 colunas. É uma matriz 4 por 3. Isso determina a ordem da matriz, né? Aqui nós temos um outro exemplo, retirado aí do material didático de vocês. Essa é uma matriz 3 por 2. Por quê? Porque ela tem 3 linhas, como nós vemos aqui, e 2 colunas. Então, é uma matriz de ordem 3 por 2. E as matrizes, quando quadradas, nós identificamos diagonais nela. Então, aqui, quando vemos do canto superior esquerdo para baixo, nós temos a matriz, a diagonal principal, e no sentido contrário, nós temos a diagonal secundária. Essa aqui é uma matriz de ordem 2, né, uma matriz 2 por 2. Aqui nós temos uma matriz 4 por 4. A mesma coisa, temos a diagonal principal e temos a diagonal secundária. Então, essas diagonais são identificadas em matrizes quadradas, quando o mesmo número de linhas é o de colunas. Bem, e como é que nós usamos essas matrizes? Elas podem ser usadas na organização de dados. Nós vamos analisar aqui como essa organização pode ser feita e as informações que elas nos transmitem.